A luz da manhã entrava pelas janelas do penthouse, dourando as chávenas de café e os croissants de 40 euros sobre a mesa. Tudo parecia perfeito. Em uma semana, eu, Alex, 32 anos, fundador da Atlas Solutions, ia casar com a mulher que acreditava ser o amor da minha vida. 5 anos antes, comecei a empresa com um portátil e noites sem dormir. Hoje, gerava quase 1 milhão por ano em receitas recorrentes. Eu trabalhava 30 horas por semana e achava que o meu maior dilema era escolher o menu do casamento. Mas naquele dia, percebi que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Serena, a minha noiva, estava sentada à minha frente, os olhos perdidos no horizonte de Lisboa. O sol fazia brilhar o bracelete dourado no pulso dela, o mesmo que comprei no nosso primeiro aniversário. E foi olhando para aquele brilho que ela disse, com uma calma quase cirúrgica: o advogado enviou a versão final do contrato pré-nupcial. E eu não vou assinar. O som foi suave, mas o impacto foi como um estalo de gelo no peito. Por um instante, pensei que tivesse ouvido mal. Não vais assinar? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Ela virou-se, finalmente encarando-me, e respondeu: não é justo. Alex, esse contrato protege a tua empresa, este apartamento, tudo o que é teu. E eu? O que sou eu nisso tudo? Uma inquilina com aliança. Naquele momento, senti a fronteira entre amor e transação rachar diante de mim. O prenup não era uma armadilha. Era um simples acordo. Cada um sai com o que trouxe. Mas para ela, era uma ofensa. Preciso de estabilidade, disse, a voz agora mais firme. Falei com o primo do Léo. Ele trabalha em finanças. Disse que, se me adicionares a Atlas como sócia com 49%, eu assino o contrato amanhã, 49%. Quase metade de tudo o que construí. De cada noite que passei acordado. De cada risco que assumi quando ela ainda nem existia na minha vida. Por dentro, algo se partiu. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o ato de pedir. A convicção fria com que ela transformava amor em percentagem. Um ultimato disfarçado de pedido de confiança. Enquanto ela falava, justificando, gesticulando, transformando nós em meu direito, o meu olhar vagueava pelo apartamento. As paredes que pintei, as janelas que escolhi, as plantas que ela nunca regou, e comecei a ver o que antes me recusava a enxergar. Pensei nas pequenas coisas, na vez em que ela remodelou a sala sem me consultar e triplicou o orçamento, na viagem de inspiração criativa que paguei e que terminou com ela a reclamar que o Wi-Fi era lento, nas conversas sobre futuro, onde nós significava: na verdade, tu pagas. As peças encaixaram-se de repente. Enquanto ela falava sobre estabilidade, eu percebia que não era a segurança emocional que ela queria. Era garantia financeira. E naquele instante, algo em mim, o homem apaixonado, o noivo complacente, começou a desaparecer. Coloquei a chávena na mesa com cuidado. Estás a pedir 49% da minha empresa como condição para te casares comigo. Ela hesitou. Depois assentiu. Chama-lhe um sinal de confiança. Senti o corpo gelar. E, ainda assim, a minha voz saiu calma, quase tranquila. Tudo bem. Serena. Queres controlo? Vais tê-lo. Durante uma semana ela franziu o sobrolho. Confusa. Uma semana, sim.
Vamos cancelar o contrato pré-nupcial. Casamos como planeado. E, até lá, tu ficas com controle total de tudo o que está no meu nome. O apartamento, as contas, as despesas, tudo. Mostra-me que consegues viver com a responsabilidade que pedes. Se conseguires, eu transfiro os 49% da Atlas para o teu nome. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Depois, ela sorriu, aquele sorriso de vitória que sempre me desarmava. Feito. É só uma semana, mas ela não fazia ideia de que aquele acordo seria o início do colapso. A partir dali, cada dia seria uma queda lenta, não de finanças, mas de ilusões. 7 dias que separariam o amor da manipulação, a confiança do controlo. E serve. Quando o relógio começou a contar, eu soube que não havia volta atrás. Ela queria segurança. Eu dei-lhe controlo. E assim começou a semana mais cara e mais libertadora da minha vida. A primeira coisa que senti, quando fechei a porta do penthouse atrás de mim, foi silêncio. Não o tipo calmo. O tipo que grita. O tipo que te diz, isto acabou de mudar. Serena ficou lá dentro. De pé. Cercada por tudo aquilo que dizia querer. As vistas. O luxo. O poder. E eu, do lado de fora, percebia que pela primeira vez em 2 anos, ela teria de viver a própria versão do controlo. Peguei no telefone e comecei a executar o plano. Liguei ao gestor do condomínio. O contacto principal do apartamento passa a ser Serena Reis. Todas as comunicações e pagamentos devem ser dirigidos a ela. Depois, ao banco. Desative o débito automático da hipoteca e suspenda o cartão de despesas domésticas. Cada chamada era como um ponto final numa frase longa demais. E a cada confirmado. Senhor Alex. Eu sentia algo dentro de mim libertar-se. E faz o Carendes. Ao mesmo tempo, partir-se. Nos anos que vivemos juntos, Serena nunca teve de se preocupar com prazos, contas ou senhas. As faturas eram só papéis que ela empurrava para o lado da mesa. Agora, esses papéis seriam o espelho daquilo que ela sempre ignorou. Quando regressei ao apartamento corporativo que alugara, 20 minutos dali. O lugar parecia um esconderijo. Nada de obras de arte. Nada de plantas. Só paredes brancas, uma secretária e o som do meu próprio respirar. Mas havia paz. E, pela primeira vez, senti que estava a observar a minha vida de fora, como um cientista que decide testar a própria criação. Naquela noite, imaginei Serena a abrir as gavetas, à procura dos cabos, das senhas, do conforto. Imaginei a expressão dela ao perceber que o escritório, e se num, aquele que ela dizia ser dela, agora era um quarto vazio. As marcas dos ecrãs ainda estavam na parede. E pensei, talvez assim ela perceba o peso invisível do que eu sempre carreguei. Dia 1 começou com mensagens secas. Onde está a chave do correio? O condomínio ligou. Há uma taxa pendente. Respondi com calma. Está na gaveta da cozinha. A conta vence às 17 horas. Boa sorte. Às 5:01 da tarde. Recebi a notificação do condomínio. Pagamento não recebido. Acesso ao edifício suspenso. Multa aplicada. Sorri com amargura. Não era prazer. Era constatação. Ela queria controlo. E agora tinha de aprender que controlo sem responsabilidade é apenas uma palavra bonita. Paguei a multa silenciosamente. Não por pena, mas para manter o jogo vivo.
Afinal, o objetivo não era destruir, era mostrar-lhe o espelho. Dia 3. O telefone tocou cedo. Era Vivienne, a mãe dela. A voz, doce e venenosa, de quem aprendeu a manipular pela piedade Alex. O que estás a fazer com a minha filha? O banco mandou uma notificação, 8.000 euros. Ela está desesperada, respondi com a serenidade de quem já ultrapassou o ponto de raiva. Ela pediu independência. Vivienne. Estou apenas a respeitar, mas tu sabes que ela não pode pagar isso. Então talvez perceba o que custa a vida que exige do outro lado. O silêncio da impotência. E depois um suspiro. O som de uma mulher que, no fundo, sabia que eu tinha razão. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, a olhar para o ecrã apagado. A pergunta martelava minha cabeça. Quando é que o amor se transformou nisto? Quando é que o cuidado virou contrato? E a confiança virou fatura? Dia 4. A wedding planner enviou mensagem aflita. Alex, a Serena cancelou o pagamento das sobremesas. Disse que estava a rever o orçamento. Ela ainda tentava controlar algo que nunca entendeu. Paguei a conta eu mesmo, em silêncio, para que o evento não desabasse. Não por esperança, mas por respeito a tudo o que ainda restava de verdadeiro. Nesse momento percebi. Eu não estava a castigar Serena. Eu estava a libertar-me dela. Porque amor não é segurar alguém pelo medo de a ver cair. É deixá-la tropeçar e ver se sabe levantar-se sozinha. E ela, naquele momento, estava a cair lentamente, orgulhosamente, sem perceber que o chão já estava a ceder. À noite, sentei-me à secretária. Abri o portátil e comecei a escrever. Não um e-mail, não um relatório, mas um diário, linha após linha, registrando cada emoção que eu nunca tinha permitido sentir. A raiva, a tristeza, o vazio e a estranha paz de quem, finalmente, aceita a verdade. Ela pediu o volante. Escrevi. Agora percebe que não há mapa. Fechei o portátil. Do outro lado da cidade, as luzes do penthouse ainda brilhavam, mas eu sabia, dentro delas, o luxo já não era conforto. Era peso. E assim, ao fim do 4º dia, eu compreendi. A independência que ela queria era ilusão, e a liberdade que eu temia perder estava, afinal, a começar. O 3º dia chegou com um som insistente de notificações, mensagens, e-mails, chamadas perdidas, o tipo de barulho que antecede um desabamento. Serena ainda não percebia, mas o castelo onde vivia estava erguido sobre contas automáticas, cartões sem limite e uma confiança que nunca aprendeu a sustentar. Agora, cada fatura era uma rachadura nesse castelo. Dia 3. O condomínio. A história começou no átrio. Serena desceu com pressa. Saltos a ecoar no mármore. Tentou passar o cartão do prédio. Nada. O segurança olhou-a. Constrangido. Desculpe. Senhora Reis, o acesso está suspenso. Diz aqui que a taxa não foi paga. Ela riu. Nervosa. Aquele riso forçado de quem acredita que o mundo vai ceder ao charme. Mas o mundo não cedeu. As portas continuaram trancadas. Ali, no meio do hall elegante, sob o olhar curioso dos vizinhos, Serena experimentou o primeiro sabor da realidade, vergonha. Mais tarde, o telefone tocou. Alex. Isto é humilhante. Podes pelo menos dizer-me o número da conta? Não. Serena. Queres controlo?
Aprende a lidar com ele. Silêncio. Do outro lado da linha, ouvi apenas o som de um suspiro trêmulo, o som da raiva misturada com desespero. Dia 4. A hipoteca. O banco enviou uma notificação formal. 8.000 euros de prestação vencem em 24 horas. Serena, que até então tratava o dinheiro como ar invisível, infinito, de repente sentia-o faltar. Correu ao banco. Perfume caro e rosto pálido. Tentou explicar-se. Tentou adiar. Tentou sorrir. Mas o funcionário apenas respondeu. Impassível. Sem fundos suficientes. Senhora Reis, lá fora. O vento da tarde de Lisboa cortava como lâminas. Ela sentou-se num banco e ligou para a mãe. Mãe, o Alex fez isto de propósito. Ele quer destruir-me do outro lado. Vivian tentou consolá-la, mas a voz dela soava cansada, sem convicção. Quando a ligação terminou, Serena percebeu, ninguém viria salvá-la. Nem o homem que ela tentou controlar. Nem a mãe que sempre a protegeu. Estava sozinha, e o luxo que antes parecia poder, agora pesava como uma sentença. Dia 5. O casamento a desmoronar. A wedding planner ligou-me. Alex. Desculpa, mas a Serena cancelou a encomenda das sobremesas. Disse que precisava do dinheiro. Olhei para o ecrã. Respirei fundo. O evento de 200.000 euros, que ela dizia ser o dia mais importante da nossa vida, começava a ruir. E, ainda assim, eu não conseguia sentir raiva. Apenas um vazio calmo. Enviei uma transferência direta para a empresa de catering. O casamento continuaria, não por esperança, mas porque eu queria que ela visse até onde ia o peso das próprias decisões. Dia 6. A solidão no espelho. Serena passou o dia no apartamento. As luzes acesas desde manhã. Ligou a televisão só para ouvir vozes. Os móveis caros pareciam zombar dela. É isto o controlo que querias? Abriu o frigorífico, quase vazio. O vinho que restava não acalmou a mente. Só aumentou o eco dentro de si. Pegou no telefone. Escreveu uma mensagem. Apagou. Escreveu outra. No fim, enviou. Por que estás a fazer isto comigo? Olhei para o ecrã. Demorei minutos a responder, porque disseste que querias ser independente. Nessa noite, escrevi mais uma linha no meu diário. O amor não morre de repente. Morre quando a admiração se transforma em pena. Eu já não via Serena como a mulher que amava. Via-a como alguém a quem dei asas e que decidiu cortar as próprias penas. Dia 7. O colapso. Ao amanhecer, recebi um e-mail do banco. Pagamento não efetuado. Processo de cobrança iniciado e logo a seguir. Uma chamada de Vivian. Desta vez, sem lágrimas. Só raiva. És um monstro. Estás a arruinar a vida dela. Não. Vivian, respondi. Ela está apenas a viver sem o apoio a que se habituou. Desliguei. Por dentro, o coração batia num compasso estranho, mistura de tristeza e libertação. Durante 7 dias, vi a mulher que amei desmontar a ilusão que ela mesma criou. E percebi que o luxo, sem responsabilidade, não é conforto. É uma prisão com paredes de vidro. Ao fim da semana, recebi uma última mensagem. Curta. Fria. O casamento está cancelado, mas, mal sabia ela, a história estava apenas a começar. O que viria depois não seria vingança. Seria revelação. O 8º dia chegou envolto num silêncio estranho. Não havia mais chamadas, nem mensagens, nem insultos. Só o som distante da cidade e o vazio depois de uma guerra.
Pensei que o pior já tinha passado. Mas a verdade é que as maiores traições não vêm dos gritos, mas dos sussurros. Estava a trabalhar quando o telefone vibrou. Era Chloe, a melhor amiga da Serena. A voz dela tremia, e não era de nervosismo. Era de culpa. Alex, eu não devia estar a ligar-te. Mas tu precisas de saber, senti o corpo enrijecer, saber o quê? A Serena não estava só a tentar garantir segurança. Ela planeava usar os 49% da Atlas como garantia para um empréstimo de 300 mil euros. Com o Léo, o nome caiu como um soco. Léo, o primo do consultor financeiro. O mesmo homem de quem ela falara casualmente há semanas, com aquele brilho estranho nos olhos. Chloe continuou, quase num sussurro. Ela ia transferir as cotas, fazer o empréstimo, investir com ele e, depois, desaparecer. Durante a lua de mel, por um instante, tudo à minha volta parou. O relógio, o som da rua. Até o ar pareceu mais pesado. Lembro-me de pensar, não é possível. Mas, no fundo, já sabia. Aquela exigência absurda, o ultimato antes do casamento, não era sobre amor. Era um plano de saída. Fechei o portátil. O reflexo do ecrã mostrava um rosto que mal reconhecia. O olhar de alguém que tinha sido enganado, mas que, curiosamente, já não sentia ódio, apenas lucidez. Obrigado. Chloe, murmurei. Tu fizeste o que era certo. Desliguei e fiquei ali, parado, sentindo o coração pulsar como se quisesse rebentar o peito. Por alguns minutos, não consegui mexer-me. Só pensava em cada instante em que acreditei nela, nas noites em que ficava acordado enquanto ela dormia ao meu lado, nas vezes em que pensei que o silêncio dela era cansaço, e não cálculo. Senti uma mistura de nojo e tristeza, porque a traição, no fim, não está na mentira. Está no momento em que percebemos que a outra pessoa nunca teve medo de a dizer. Levantei-me. Peguei no telefone e liguei ao meu investigador privado. Encontra tudo sobre Léo. Nome completo. Empresa. Histórico. Contas. Tudo, horas depois. Os e-mails chegaram. Fotos dos dois juntos num bar elegante. Contratos rascunhados. Um esboço de proposta de crédito. Provas. Frio. Incontestável. Matemático. Abri o ficheiro PDF. E ali estava o nome dela. Serena Reis. Assinatura perfeita. Como a de uma artista. Mas não havia arte nenhuma naquilo. Só ambição. E foi nesse momento que a raiva desapareceu completamente. Ficou só a clareza. E a clareza é o estado mais perigoso do amor, porque é quando deixas de querer provar qualquer coisa. Passas apenas a agir. Enviei uma última mensagem. Serena. O jogo acabou. Sei tudo sobre o Léo e o empréstimo. O XA. Por falar em garantias. Vendi a casa do lago esta manhã. O valor foi para um fundo em nome da minha mãe. Demorou menos de 1 minuto até o telefone tocar. A voz dela do outro lado era o oposto do tom confiante que eu conhecia. Rasgada. Desfeita. Tu não podes fazer isso. Essa casa era o meu trabalho. A minha visão. O meu futuro, não. Serena. Era o meu nome no contrato. E era a tua ilusão do outro lado. Silêncio. Depois, o som abafado de um choro que soava mais a frustração do que a dor. Porque estás a destruir tudo. Não estou a destruir. Estou a devolver-te o controlo que pediste. A diferença é que agora não há manual de instruções. Quando desliguei,
Sentei-me de novo. O coração batia devagar, mas firme. Não sentia vitória. Sentia fim. Abri o diário. Escrevi apenas uma frase. Ela confundiu segurança com posse e amor com propriedade. E ao terminar a frase, percebi que o homem que eu era, aquele que procurava justificar o imperdoável, tinha morrido ali. Na manhã seguinte, olhei pela janela do meu novo apartamento. O sol nascia sobre Lisboa, dourando os telhados e os prédios, como se o mundo me dissesse que o ciclo estava encerrado. Mas uma parte de mim sabia, ainda havia algo por dizer. A história não terminaria com a traição. Terminaria com a verdade à vista de todos. E para isso, eu tinha um plano. O dia do casamento chegou. Mas, dessa vez, não havia flores na minha lapela, nem promessa no meu peito. O mesmo local que devia acolher o início de uma vida a dois, agora seria palco do fim que ela escolheu. As equipas de montagem ainda chamavam o evento de Wedding, mas eu já o tinha rebatizado. Gala de agradecimento da Atlas Solutions. O contrato com o buffet, a decoração, a orquestra, tudo se manteve. A única diferença era o motivo. Na véspera, Serena desapareceu do apartamento. Nenhum bilhete. Nenhum adeus. Apenas o eco do vazio, o mesmo que ela deixara dentro de mim. Mas isso já não importava. Por quê? Pela primeira vez em muito tempo, eu não reagia. Eu decidia. O salão estava perfeito. Luzes douradas, mesas redondas, copos de cristal. A música suave preenchia o ar, misturando-se com o murmúrio das conversas e o tilintar das taças. Enquanto eu caminhava entre os convidados, podia sentir os olhares curiosos. Cadê a noiva? Ele veio sozinho, mas eu sorria. Não um sorriso de ironia, um sorriso de quem, finalmente, entende que o silêncio pode ser a melhor resposta. Quando subo ao palco, o microfone capta a respiração antes das palavras. O som ecoa. E o salão mergulha em expectativa. Boa noite a todos. Há alguns meses, eu preparei esta noite para celebrar um casamento. Mas descobri que o amor, às vezes, é apenas uma forma elegante de tentar possuir o outro. Por isso, esta noite já não é sobre um casal. É sobre gratidão. A todos os que estiveram comigo na construção da Atlas, aos que acreditaram em mim, quando o amor me pedia para duvidar de mim mesmo, o silêncio era absoluto. Ninguém respirava. Os meus olhos varreram o salão. E lá, no fundo, uma figura familiar, serena, vestido branco, sozinha. Por um segundo, o tempo congelou. O passado, o engano, as promessas, tudo reunido num único olhar. Ela parecia frágil. Não a mulher confiante que exigia metade da minha empresa, mas alguém que, finalmente, percebia o preço da própria ambição. Os nossos olhos cruzaram-se. Ela tentou sorrir. Um gesto hesitante, quase infantil. Mas eu não consegui devolver. Alguns confundem segurança com posse. Continuei. Outros confundem confiança com controlo. Eu, hoje, aprendi que liberdade não é dividir o que é teu. É saber quando deixar ir o que nunca te pertenceu. Um murmúrio atravessou o salão. Mistura de espanto e admiração. Os convidados brindaram. Timidamente no início. Depois em coro. O som das taças a bater foi o meu encerramento. Serena deu um passo à frente, os olhos marejados, mas não disse nada. Apenas virou-se e saiu. A cada passo, o som dos saltos perdia-se sob os aplausos.
Era como se o próprio destino marcasse o ritmo da saída dela. Quando tudo terminou, sentei-me sozinho no palco vazio. Os últimos convidados iam-se embora. Os garçons recolhiam os copos. E as luzes diminuíam. No centro da mesa, deixei o anel que devia ter colocado no dedo dela, não como símbolo de perda, mas como fecho de ciclo. Peguei no diário e escrevi: a vingança é ruído. O perdão é silêncio. E eu escolhi o silêncio. Lá fora, o ar noturno de Lisboa era fresco, limpo. Respirei fundo, sentindo, pela primeira vez, o peso sair dos ombros. A cidade continuava viva, indiferente. Como se me dissesse: o mundo não acaba quando o amor acaba. Enquanto caminhava, uma sensação estranha tomou conta de mim. Paz. Não a paz de quem venceu, mas a paz de quem entendeu. Porque, no fim, ela não me tirou nada. A Serena apenas revelou o que eu ainda não via: que a verdadeira riqueza é poder escolher quem entra e quem sai da tua vida. 6 meses. É incrível como meio ano pode parecer uma vida inteira, ou uma outra encarnação de quem foste. O tempo passou, mas ainda me lembro de tudo com nitidez. O som dos copos naquela noite, o olhar vazio da Serena, o silêncio que veio depois. Mas o silêncio, aprendi, é o som da verdade quando finalmente te deixas ouvir. Depois da gala, Serena desapareceu. Durante semanas. As redes sociais dela ficaram imóveis. Nenhuma foto, nenhum sorriso ensaiado, nenhum bom dia com cappuccino e filtro dourado. Até que um dia, alguém me enviou um link: Serena Reis, nova designer na empresa Luma Interiors, um pequeno estúdio nos subúrbios. Nada glamouroso, salário modesto. E um detalhe curioso: já não usava o apelido que planeava adotar depois do casamento. Ela tinha voltado a ser só Reis. O penthouse, aquele símbolo de status e segurança, entrou em execução hipotecária. A imprensa chamou-lhe colapso financeiro repentino. Mas para mim, foi justiça natural. Comprei a hipoteca através de uma empresa intermediária e aluguei o apartamento a um jovem casal. Eles não sabiam, mas aquele espaço que um dia fora prisão voltava a ser lar. O ciclo fechava-se, em silêncio. Um dia, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, por instinto. Do outro lado, uma voz que não ouvia há meses. Alex, aqui é a Vivienne, a mãe da Serena. Por um instante, pensei que fosse mais uma acusação, mas o tom era diferente, cansado. Contido, soube que vendeste a casa do lago. Não sei se ainda a tens, mas o clube de bridge queria alugar o espaço para um fim de semana. Pensei que talvez... Respirei fundo. A ironia era quase poética. A casa agora é para a família. Vivienne respondi com calma. Para quem confia em mim, houve silêncio. E depois, um murmúrio. Ela não te merecia. A linha caiu. E pela primeira vez, senti que até o destino sabia fechar as portas com elegância. Nos meses seguintes, vendi a Atlas Solutions. Não por necessidade, por libertação. Depois de anos a medir o sucesso em gráficos e lucros, percebi que o verdadeiro valor estava no tempo que ainda me restava para viver. Com o dinheiro, abri uma nova empresa, pequena, leve, humana e, de alguma forma, abri também espaço para alguém novo. Clara, engenheira de drones, 31 anos, olhos curiosos, mente inquieta. Ela não queria saber do meu saldo bancário.
Só queria saber o que me fazia rir. Lembro-me do nosso primeiro jantar. Quando a conta chegou, ela dividiu ao cêntimo. Sorriu e disse: "Equilíbrio é a base de qualquer voo." Eu ri. Não pelo gesto, mas pelo simbolismo. Depois de anos a carregar alguém, finalmente encontrei quem caminhava ao meu lado. Numa noite calma, abri o velho diário. As páginas cheiravam a poeira e libertação. Releio as frases de outrora. Ela pediu o volante. Agora percebe que não há mapa. O controlo não é amor. É medo disfarçado de poder. E ao final, escrevi uma nova. A liberdade custa caro, mas é o único investimento que nunca perde valor. Fechei o diário e deixei-o sobre a mesa. Lá fora, Lisboa brilhava. As luzes refletiam-se no Tejo, como se a cidade também me dissesse que o amor, para renascer, precisa primeiro de morrer. Olhei para Clara, adormecida no sofá, e percebi que a vida não recompensa os inocentes, recompensa os que aprendem. Por quê? No fim, o verdadeiro castigo não foi o dela perder tudo, foi o meu de ter acreditado em quem não sabia amar. E o verdadeiro prêmio foi ter me perdoado por isso. O amor não é um contrato, é uma escolha diária e, às vezes, escolher a ti mesmo é o maior ato de amor que existe.